Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Ana Márcia e nós vamos agora a mais uma aula de português, tá? No tema de nossa aula de hoje, nós iremos estudar sobre o código, língua e linguagem. É importante nós entendermos sobre cada um desses itens, porque eles são muito importantes para as formas de expressões, para que a gente entenda e compreenda como são as formas de expressões. Como é que nós nos comunicamos? As diversas formas de comunicação, ok, pessoal? Vamos dar início já, então. Olha, há milhares de anos, o ser humano tenta registrar pensamentos, sentimentos e aspectos da vida. Inicialmente, por meio de imagens, a humanidade ao longo da história criou outras linguagens. A linguagem gráfica, que a gente pode observar através dos desenhos, das pinturas rupestres, a numérica através dos números, ideogramas, que também é outra forma de comunicação de outras línguas, como japoneses, por exemplo, as letras, que é nosso alfabeto aí muito utilizado. Essas formas de expressões, elas permitiam a comunicação, ou seja, o ser humano ao longo do tempo ele foi criando códigos para se comunicar, para que houvesse uma comunicação eficaz entre as pessoas, para que as pessoas pudessem compartilhar do mesmo código de comunicação e assim haver um entendimento entre elas. Para que possamos nos comunicar com alguém, é preciso que os códigos utilizados eles sejam compartilhados pelos indivíduos que participam dos atos de comunicação. Podemos citar como exemplo o Código de Trânsito, que permite ao motorista e aos pedestres estabelecerem uma comunicação. Então, é importante que o código utilizado em uma comunicação ele seja o mesmo que o que está falando e o que está ouvindo possa entender. É o que nós temos aqui, por exemplo, Código de Trânsito. O Código de Trânsito ele é utilizado tanto para o motorista quanto para o pedestre. Ambos compreendem o Código de Trânsito e por isso há uma comunicação eficaz, tanto para o que está dirigindo quanto para o que está atravessando a rua, que é o pedestre. Tudo isso através de um código. Qual que é o código utilizado? O Código de Trânsito nessa situação. Então, o código ele é basicamente a forma utilizada para se comunicar, que precisa ser a mesma para o que faz e para o que recebe aquela comunicação, aquela ação, tá, pessoal? A língua também é um código, pois é um conhecimento partilhado que permite a comunicação entre os indivíduos de um grupo social. Cada língua se organiza de acordo com os hábitos e as tradições. Só um minutinho. Fugiu aqui, pessoal. Cada língua se organiza de acordo com hábitos e tradições de determinado grupo, refletindo sua cultura. Então, a língua, ela é um código. A língua é a forma como nos expressamos por meio de fala. E a língua, a gente sabe que existem vários idiomas, não é isso? E dependendo da cultura, do país que você nasce, do lugar que você nasce, a língua ela pode ter várias expressões. A língua é uma forma de código, inclusive a mais utilizada entre as pessoas. Nós podemos dividir as formas de comunicação em dois grandes grupos, segundo o código que as utilizam, que é a língua verbal e a língua não verbal. Vamos ver o que é cada uma delas. A língua verbal é quando o ser humano utiliza a palavra para se comunicar. Podemos chamar a palavra também de signo linguístico e é observada em situações de comunicação falada ou escrita. Então, a língua verbal é a comunicação ou falada, como eu estou aqui falando para vocês, vocês estão aí ouvindo, ou escrita. Ela é uma língua verbal, uma língua que se utiliza de alfabetos, de palavras, de verbos para se expressar. E a língua não verbal é quando o ser humano se comunica por meio de gestos, expressões fisionômicas, imagens, sons
ícones, cores, sinais e etc. Tem muitas opções de língua não verbal. A língua não verbal, ela não se utiliza do alfabeto, das letras. Ela se utiliza de imagens, de gestos, de expressões. Nós mesmos, eu não sei se vocês já perceberam no meu caso, quando eu falo, eu utilizo muito de gestos, eu gosto de gesticular com a mão, eu tenho inclusive amigos que dizem que eu me expresso muito com o rosto quando eu falo, e eu já percebi isso. Então, ao me comunicar, eu uso tanto expressões verbais quanto não verbais, porque eu uso muitos gestos e expressões na minha fala. Então, a linguagem não verbal também é um código de comunicação. Os gestos, as imagens, as expressões. Você, por exemplo, deve ter amigos que, sem dar uma palavra, você consegue entender o que ele está falando para você por gestos que ele faz, né? Então, isso é uma linguagem não verbal, você está se comunicando por gestos com aquela pessoa. Acredito que todos nós temos amigos que quando nós fazemos um gesto, se a gente gosta ou não gosta de algo, aquele amigo ele já entende, não é? Uma linguagem não verbal que nós utilizamos quando nós fazemos isso, tá, pessoal? Então, existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Mas qual a diferença entre língua e linguagem? Vamos ver qual que é essa diferença? A linguagem é o mecanismo que nós utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias e sentimentos. Qualquer conjunto de signos ou sinais, ele é considerado uma forma de linguagem. Então, a linguagem, ela é toda forma de expressão que nós fazemos para transmitir uma mensagem. Seja uma linguagem verbal ou não verbal. Como vem dizendo aqui, qualquer conjunto de signos ou de sinais é considerado uma linguagem, porque está sendo utilizado para expressar uma mensagem. Já a língua é um código verbal característico, ou seja, um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo. Então, a língua é a linguagem falada, ou até mesmo ela escrita, não é? Mas que contém combinações específicas de determinado grupo. O exemplo disso que nós temos a língua portuguesa, temos a língua inglesa. Então, isso é a língua, é esse código verbal utilizado ou falado ou escrito, mas utilizado de um alfabeto, de características específicas de um grupo, ou de um país, ou de uma determinada cultura, mas que é uma forma de se expressar utilizando a fala, seja ela escrita ou seja ela falada, tá, pessoal? Para que a gente melhor entenda o sentido de língua, podemos atrelar o conceito ao idioma, como eu falei aí um pouquinho mais. O idioma, ele é um código criado para facilitar a construção e a transmissão de uma mensagem. A língua portuguesa, por exemplo, é o código verbal usado pelos brasileiros no ato comunicativo. Então, a língua, nós podemos atrelar em um segundo significado, que é o idioma. A língua é como se fosse o idioma, que é o código verbal utilizado pelas pessoas para se comunicar. No caso dos brasileiros, né, a maioria ou todos, existem os que falam língua inglesa no nosso meio, sim, mas o código brasileiro, ele é a linguagem portuguesa, a língua portuguesa, tá, pessoal? Então, nós temos aí essas diferenças entre código. O código é o tipo de comunicação que está sendo exercida, seja ela qual for. É importante que o código entre o que fala e o que recebe a mensagem seja o mesmo para que haja uma comunicação. A linguagem, que nós vemos aqui também, que são as expressões, as formas de expressões que são utilizadas, certo? Seja por meio de desenho, seja por meio de escrita, independente, seja por meio da fala, a linguagem, ela é uma mensagem transmitida, seja de qual forma que for essa mensagem, escrita, desenhada, falada. É uma linguagem, é uma comunicação que está sendo passada, uma forma de linguagem. E a língua é a nossa língua falada, é a nossa língua escrita, mas a forma que nós expressamos o nosso idioma. Basicamente, a língua ela é o idioma,
de cada povo, de cada cultura, de cada país. A língua, ela é o nosso idioma, ela é o nosso código verbal. Certo, pessoal? No nosso livro, aí na página 22, nós temos um exercício. Eu escrevi aqui o exercício no nosso slide, mas vocês podem estar vendo também no livro as questões para responder, tá, pessoal? Então, o que eu quero pedir para vocês? Que vocês digitem no caderno as questões e que vocês me passem essas respostas, tá, pessoal? São apenas 5 questões, eu vou deixar aqui no nosso vídeo para vocês. Se vocês quiserem escrever diretamente daqui, ou se vocês quiserem escrever diretamente do livro ou responder, fazer só as respostas também no caderno, eu vou aceitar, não tem problema. Mas eu peço a vocês que escrevam essas questões e que respondam para mim, tá ok? E eu fico aguardando o retorno de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estou aqui à disposição para estar dando suporte para vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá ao exercício e entre em contato caso precisem tirar alguma dúvida, tá certo? Tchau, tchau!